Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós estamos levando a sério a ideia de fazer um novo curso, uma nova iniciação em grupo e vamos fazê-la. Parecida com o que estamos fazendo aqui agora, só que nesse vídeo vamos dar um pedacinho, que é a questão do fim do mundo. Na jornada arquetípica seria a torre. Aqui, não. Aqui nós vamos pegar, de modo geral, englobando mais outras cartas. No fundo, a jornada arquetípica é a explicação das 10 primeiras cartas do tarô. Aqui, veremos apenas um pedaço dela. Especificamente, a torre, que é tudo desaba, tudo desaparece. Então, vamos ao nosso vídeo. O foco é o fim do mundo, o chamado Apocalipse. Então, o texto que eu nomeei é o dia do fim do mundo. Vamos então nos concentrar nisso e vamos dar o nosso texto. E o texto seria então esse: o dia do fim do mundo. Segundo as categorias da nossa mente limitada, tudo teve um começo. Portanto, tudo terá seu fim. Assim que nós raciocinamos. Esse modo de pensar deu origem a uma narrativa que se chama literatura apocalíptica, cujos principais nomes são dos judeus Ezequiel e Daniel, profetas do judaísmo, e os grandes, esses dois são grandes, e o do apóstolo João já no Novo Testamento, portanto já cristão, apóstolo de Jesus. Lançado em azeite fervente pelo imperador romano Domiciano, né? Então, por volta da 95 da era cristã, historicamente o fato se deu sob o fato do imperador Domiciano, mas alguns autores dizem Diocleciano. Vamos fazer a revisão. Quem lê sobre Diocleciano, então São João não foi chovido em azeite por ordem de Diocleciano, mas de Domiciano. Então, aqui nesse vídeo, estamos nessa ocasião. Então, São João anunciava o fim do mundo. Ora, o imperador de Roma se achava um deus. Então, o mundo só poderia terminar quando Roma tivesse conquistado o mundo todo. E Roma ainda não tinha conquistado o mundo todo. Mas as grandes civilizações, sim, ela tinha. Então, o imperador Domiciano manda ferver São João para nós cristãos, mas a tradição cristã relata que ele sobreviveu miraculosamente ileso à execução. E o imperador ficou horrorizado, porque viu um homem jogado dentro de um caldeirão de azeite fervente e pediu sabonete. Mandou sabonete para tomar banho. Isso é brincadeira não, se bem entende. Mas não sofreu nada, nem o dano. O imperador levantou-se e disse: me tira daqui, isso não é normal. Esse homem daí não é normal. E saiu, nunca mais quis ver São João. Mandou exilá-lo na ilha de Patmos, na Ásia Menor. Embora o episódio não seja narrado nos textos bíblicos, faz parte da tradição apostólica, que está registrada na Igreja Antiga, sendo mencionada pelo o pai da história eclesiástica, que chama Tertuliano, no início do século III. Tertuliano viveu no início do século III e é chamado pai da história eclesiástica porque ele faz um resumo a partir de Jesus Cristo, aproveitando que Jesus dividiu a história antes e depois de Cristo. Então, ele vai, então pega a partir de Cristo e, vivendo segundo essa divisão, antes e depois de Cristo, Tertuliano vive logo no início do século III. É um erudito que tem um conhecimento fantástico. Aqui vai a imagem do imperador Domiciano, né? E não Diocleciano. Aqui está o imperador, que na verdade foi sob a ordem dele que o apóstolo João foi mandado ser servido em azeite fervendo, mas ele de brincadeira pediu sabonete para tomar banho. Bom, aqui então, vocês têm a efígie em mármore Diocleciano.
Continuemos. Sistemas religiosos possuem um conjunto de narrativas as quais o erudito autor denomina história sagrada. Porém, se sairmos do terreno do sagrado, não queremos aqui a beatice, a questão das beatas, ou dos fanáticos religiosos, então vamos sair um pouquinho da questão bíblica. João ainda é profeta de Patmos, é cristão. É, os dois profetas judeus, que é Ezequiel e Daniel, também judeus. Então vamos dar um pulinho, né, nos escritores profanos. Algo semelhante acontece com o famoso escritor William Shakespeare, que afirmou: a realidade é construída da mesma substância que o sonho. Gente, isso é tese de Matrix. Então, William Shakespeare vai aqui agora, ele, figura dele, muito dele é um controvertido, muito dele que ele não existiu, mas há uma biografia dele, se você procurar na Wikipédia, vai encontrar a biografia de William Shakespeare. Mas aqui está dito: a doçura da vida, agonizar toda hora, soberana na morte, em vez de um só golpe. Então, é um gênio, mas é curioso, porque quando ele dá o Mercador de Veneza, ele descreve a cidade de Veneza. Quando ele dá o Rei Lear, ele escreve a Inglaterra toda. E quando dá, e principalmente a questão do judeu, os horários. Quando ele dá Romeu e Julieta, então ele escreve a cidade onde eles moravam. Assim, é impossível que o homem tenha tanto viajado tanto e tenha sido, segundo a lenda, um mero teatrólogo em Londres. Então, a suposição, portanto, de alguns pensadores é de que era um grupo de gênios, como Roger Bacon, Francis Bacon e Milton e outros. Então, Shakespeare não ter existido, por isso é tão genial. Mas nós temos a biografia dele. Não, então, agora veja. Ó doçura da vida! Agonizava toda hora sob a pena da morte, ou seja, sabendo que eu morrer, em vez de morrer de um só golpe. Então a vida seria, portanto, uma agonia esperando a hora da morte. Uma coisa fantástica, né? E ele tem a ousadia de dizer que a realidade é feita da mesma substância que os sonhos. Isso até de Maastricht, já outra obra, mas um clássico. Subtítulo: Vivemos em duas realidades. Ao citarmos Shakespeare, temos de aceitar a divisão clássica feita pelo genial professor romeno, né? Romano, tá? Romeno é nascido na Romênia, Romano é nascido em Roma. Mircea Eliade, sobre sua obra é O Sagrado e o Profano, um livrinho pequenininho, mas que arrasou, tornou ele famosíssimo. De tal maneira que os Estados Unidos o convidou a ver lá. Se tornou tão notável que foi convidado pelo governo americano de ser cidadão americano. Deu-lhe cidadania americana. E o que diz Miceliade tem 5 volumes, mas ele começa com um ensaio pequenininho chamado O Sagrado Profundo. Depois ele vai fazer História das Religiões e Mitologias Comparadas. Hoje não tem faculdade no mundo que não tenha essa disciplina. Então você vê a importância desse homem. Só citamos gêneros aqui. Então, o sagrado é o sistema abordado por Miceliade. Mas depois vai definir qual é diferente. O que define o sagrado é o que muitos consideram sobrenatural, constituindo um campo de estudos que hoje é indispensável para compreender o mundo no qual vivemos. Enquanto que profano, palavra usada pela sociedade secreta para designar quem ignora o sagrado, é a forma popular de duas palavras. Pro, que significa diante de, ou para fora, e fano, que significa templo ou lugar sagrado. Ou seja, no final das contas, foram sociedades secretas ou sociedade do inicial que tornaram essa palavra pejorativa, dizendo que profano é um qualquer, alguém que não vale nada.
mas, na verdade, interessante, aquele está à frente do templo, ou fora do templo, mas vai entrar. Então, se está de frente do templo, diante do templo, e é só abrir a porta do templo, que está esperando, todo candidato a templário, portanto, a entrar no templo, templário que não no sentido da ordem do templo, mas aquele que é candidato a qualquer sociedade iniciática, que acontece a iniciação fechada, portanto, é um drama que acontece dentro de um local que chamam de templo. Curioso, né? Templo da noção religiosa. Então, mas sociedade iniciática não seria religiões. Né? Falam que são sociedade de mistérios. Aqui a gente ri, né? Ou seja, querem enganar a gente, talvez. Mas todo candidato à sociedade de mistérios, à sociedade secreta, um dia foi profano. Então, não se pode, portanto, excluir a pessoa que se encontra nessa situação e vir entrar no lugar sagrado, porque todos nós entramos. Um dia eu estava naquela posição. Hoje eu tenho todos os graus, 33 graus e acima de tudo, né? Sou mestre instalado, MI, o que é maior do que o grau 33. O grau 33 não pode sentar na cadeira de Salomão, não pode dirigir uma sessão maçônica, só um mestre instalado. Então, 33 graus, parece que é tudo. Eu tenho a minha faixa, grau 33, com a bicéfala, e escrevo grau 33. Mas se eu escrever Marlance M.I, quem sabe, quem tem maçonaria, sabe. Eu tenho mais poder do que o grau 33. Então, agora, colocando aqui a iniciação maçônica, então, estamos agora usando uma figura na qual um primeiro vigilante, segundo vigilante, então está preparando um profano para ser maçom. Aqui com a corda no pescoço. Na nossa maçonaria tradicional, não usamos isso aí. Então ele tem a perna esquerda, dependendo do sistema, ou direita arregaçada, para mostrar o joelho, para se ajoelhar, e o joelho tem que tocar no chão. Por quê? Porque as forças telúricas, ou seja, da terra, Gé ou Gaia, tem que tocar no corpo dele e entram pelo joelho. Então, aí ele tem que tocar no chão com o joelho. O peito nu e a ponta de um compasso aqui apontando para o peito. Não usamos a corda no pescoço. Isso foi da Revolução Francesa. Nós somos tradicionalistas, não usamos isso. A corda é amarrada na cintura, que simboliza o cordão umbilical, ao qual você prende a mãe. Já que esse momento da iniciação significa nascimento. E o nascimento é exatamente você deixar de estar ligado pelo cordão umbilical à mãe, terá que ser cortado. Se essa corda, em determinado momento, será tirada, será cortada, simbolicamente. Então, aqui tem um quadro que ilustra muito bem, filme girante e com legendas. Outro, subtítulo, Grandes Iniciados. No meu curso de letras, em Petrópolis, estudamos por 6 meses as revistas em quadrinhos. Minha gente, a revista em quadrinho, Superman, The Flash, os X-Men, tudo isso são feitos por grandes iniciados. Ninguém é capaz de desenhar uma história em quadrinho se não for um iniciado. E acham que é coisa para criança. Divertimento de criança. Não é. Nem os filmes. Então, ah, eu aficionado desde sempre, apaixonado por super-heróis. Achava lindo. Né? Me levava até a Grécia. Na Grécia, os semideuses. Aqui, hoje, os super-heróis são exatamente equivalentes. Me dei conta de que, quando eu estava em Petrópolis, na faculdade, os quadrinhos me prepararam para que eu fosse um ocultista. Mas não só os quadrinhos, mas também filmes de grande impacto, pelo seu simbolismo. Como Avatar, Avatar quer dizer que uma reencarnação de outro ser que é mais poderoso do que o anterior. Ou seja, na minha
terminologia seria a transmigração. A tocha da sabedoria é passada de uma geração para outra. Pode ser por uma pessoa, pode ser a cultura, né? Então, a cultura é passada de geração em geração por um avatar. Então, o filme é maravilhoso e mostra, na verdade, outro plano de existência. Quem já viaja no astral sabe que nós temos 12 planos de existência. Então, no filme Avatar, isso é colocado. O fabuloso Carl Sagan, então, esteve em outra dimensão. Viu aquilo ali e transformou no filme. Claro, colocou algumas coisinhas para, vamos dizer assim, tornar o filme comercial, mas a síntese do filme não será detalhada aqui, mas os indígenas que são simples e estão muito unidos à natureza. Nós nos ligamos, os civilizados nos ligamos na natureza, mas os civilizados dão valor a coisas como o ouro, enquanto que no Avatar, então, a guerra vai acontecer porque os civilizados chegam e querem o ouro que por acaso está debaixo da árvore sagrada deles. E eles não cedem. Aquela árvore é sagrada desde que chegaram lá nesse planeta. Na verdade, não é um planeta, é um plano de existência. Acho que o átmico. E Sagan foi lá. Então, veja, é um grande iniciado que tem um plano átmico, tem o astral, tem o mental, tem o búdico, aqui seria o átmico. Então, Sagan esteve lá. Logo, a gente não se enganem. Histórias em quadrinhos e filmes que se tornam célebres, famosos, como Avatar, como Matrix, então, são feitos por grandes iniciados que estiveram em planos de existência, que nós, graças a Deus, temos a capacidade de visitar também, por isso afirmamos sem dúvida nenhuma. Então, Matrix é um clássico. Para mim, inexcedível. Do outro lado do mundo, né? Então, Matrix sempre do outro lado do mundo, em Avatar, é o átmico. Matrix seria alguma coisa também em outro plano de existência, né? Onde a Matrix é esse mundo material e então Sion, que é onde estão os personagens que são os heróis, né? Neo é o mais famoso, escreve Neo, quer dizer novo, e um moreno de óculos, que é Morpheus, que é o deus do sono, então é quem inicia Neo. Ou seja, quando você pensa que está sonhando, na verdade, Shakespeare diz, você tem certeza que o sonho é uma fantasia? De repente você está em outro plano e você acha que é sonho. Por quê? Vou repetir a frase dele. A realidade é feita da mesma substância que o sonho. Então, você só não sabe distinguir isso, mas há diferenças também. Então, vamos agora ver que há seres que são possuidores da cultura superior. E, assim, esses seres se colocam como se fossem produtores cinematográficos ou desenhistas de em quadrinhos, mas, na verdade, são preparando as gerações, ou, no caso, eu, com 11 anos, tinha mais de 200 livros em quadrinhos. Nioka, Tarzan, né, o Fantasma, Flash Gordon, hoje já não existe isso. Mas há outros que substituem isso. O X-Men, eu me sinto muito semelhante ao professor Xavier e vocês, sendo os X-Men, que eu tenho que fazer alguma coisa para despertar em vocês as suas capacidades latentes. Então, a versão do professor Xavier é essa, só que é paraplégico. Talvez na cadeira de roda. Eu não sou, estou sentado aqui porque eu quero aqui com a altura do computador. Mas me identifico perfeitamente com o professor Xavier, né? Que tem uma sabedoria imensa e vai a outros planos, mas bota um capacete. Eu não boto capacete coisa nenhuma. Então, a gente vai
Claro, sempre quem faz o filme, ou a série, ou alguma coisa assim, coloca alguma coisa comercial. Um recurso para tornar mais, primeiro, ocultar a realidade. Não se fazer capacete nenhum. Não é necessário um capacete para você ir até o plano lúdico, astral, o etérico e assim por diante. Mas a minha identificação é com o professor José e o Alexandre. Para mim, estou cumprindo o mesmo papel que ele. De qualquer maneira, o que elas querem mostrar é esses dois filmes, Avatar e Matrix, são descrições de quem foi até lá. As realidades que nós chamamos realidades fantásticas. Realismo fantástico. Não é fantástico. É o show da vida. Só que a vida em outras dimensões. E eles foram lá. Então, graças a Deus, temos essa capacidade, graças a yoga, graças à árvore da vida judaica, que é a Etz Caim, e nós fomos mais longe. Fomos até a árvore da vida sumeriana, que é onde começa tudo, herdada, na verdade, na Lemúria, que é o número que é a Hiperbórea. Não, a Lemúria no Pacífico. A Hiperbórea é, entre a Irlanda e a Escócia e a Inglaterra. Então, desculpe meu aluno que não vou citar o nome dele, mas está muito enganado, meu amigo. Hiperbórea não é no Pacífico. Lemúria, no Pacífico. O continente perdido de Mu, no Pacífico. Hiperbórea, a ilha de Vidro, é, no, onde fica a Inglaterra. Em que oceano fica? Agora não me ocorre se é no Atlântico ou se ainda é no mar, é, como é que chama? Aquela bacia de água onde estão os, os continentes de Creta, e outros, beirando a Fenícia, o Egito, então o Nilo e outros. Então seria então uma localização muito distante, meu querido amigo. Então não tem aqui um mapa, aqui caberia a figura de um mapa, onde seria mostrada a distância entre a Lemúria, no Pacífico, e a Inglaterra, né, que é no Mediterrâneo, agora eu vi a palavra, obrigado subconsciente, ou no Mediterrâneo, ou então no Oceano Atlântico. Não me vem à mente agora, eu não consigo lembrar. Não estava no meu, na minha, no meu planejamento, mas o fato é que Rei Arthur Tava Redonda, Avalon, a Ilha de Vidro, tudo isso, J. Évola mostra que tem registros feitos um monge que chegou lá e os naturais do local tinham essa tradição. Então, não vamos parar muito aqui para não ficar o vídeo muito longo. Mas nós temos aqui a prova de que o que, o que está ignorado pela maioria da população, que é escondido, matriz mais sutil, avatar mais claro, contudo, ambos dividem nitidamente o sagrado do profano. Matrix, o sagrado é Sião. Sião, o monte Sião. E o profano é a Matrix. Ou seja, aquilo onde estão aqueles que consideram a matéria, ao sucesso material, consideram a coisa mais linda do mundo. Aqui cabe a figura do Neo, com a mão estendida, e a palavra está escrito Matrix, e as balas caem quando ele acende a mão, então cria uma barreira, ele expande a aura, e as balas batem na aura dele e caem aos seus pés. A figura vai ficar aqui, né? Nosso assistente técnico vai colocar. O filme é fantástico, jamais esquecerei. Para mim, inexcedível. Matrix, Matrix, em inglês. Outro subtítulo. A nossa realidade é holograma. Gente, por que Shakespeare disse que o sonho, a realidade é feita das mesmas substâncias dos sonhos? Porque a nossa realidade é o tema da Matrix, né? A Matrix, portanto,
é um holograma. Então, nós temos 5 sentidos. Então, visão, audição, tato, paladar e olfato. Tudo isso nos chega através do sistema sensor. Esses órgãos sensores nos trazem as impressões sensoriais, aquilo que você vê, o que você ouve, o que você cheira, o que você prova, e a pele, o tato, é a pele toda, né? Dizem alguns que cada sentido, na verdade, é a mera especialização do tato. Os olhos são o tato com uma percepção muito acurada. Os ouvidos, que são o matéria bigorna, né? O gosto, a língua, a ideia de sabor, também seria a extensão do tato dentro da boca. Assim, tudo seria o tato. O tato seria o único sentido que se especializa em 4 outros, e aí nós temos 5. Mas o que nós percebemos é uma ilusão. Portanto, os hindus têm razão. Não chega a ser, né, totalmente ilusório. Porque se você se jogar do 10º andar de um edifício, vai se baixar e vai morrer. Mas vai para onde? Vai para outros planos. Ou seja, não desaparece, não vai para nada. O nada não existe, porque do nada nada se tira. Então, nós estamos no ser. E nós não sabemos o que somos, porque o que nós vemos é apenas uma projeção, é uma é o que como um computador, a tela do computador. Só que nós estamos aqui em 3 dimensões. Então, na tela do computador, vocês estão me vendo aí na sua tela, então vocês estão vendo, eu estou achatado. Na verdade, eu estou aqui na minha cadeira, no meu estudo de trabalho, então aqui eu tenho 3 dimensões: comprimento, altura e profundidade. Então, largura, altura e profundidade, 3 dimensões. Mas quando você vê o holograma, só tem, o holograma tem 3. Mas quando você vê a televisão, ou o computador, seja o que for, o filme, você vê somente 2 dimensões, a altura e largura. Não vê a profundidade. Mas a realidade tem 3 dimensões. E os planos geométricos têm duas realidades. Tem duas dimensões. Então, 2 dimensões só no papel. Ou então, produzido por máquinas que o homem fez hoje, que veio depois da fotografia. Antes disso, não tínhamos. A fotografia é relativamente recente. Os romanos, os gregos, as grandes civilizações faziam pinturas ou então faziam escultura. De qualquer forma, não se esqueçam, as palavras holograma quer dizer grama, palavra, e holo é tudo. Então, alguma coisa, tudo que nós vemos são programas. Tudo é programado. É um programa que nós vemos. Onde está esse programa? Aqui, ó, no parietal. Chama-se o projeto semiótico. O projetor semiótico. Então, a maçonaria sabe disso. O maçom, esse é o segredo maçônico. Não é o segredo que não se pode revelar. A maçonaria diz isso, né? Você está, na verdade, tem que ir de grau em grau, do 1 até o 33, para poder saber, compreender que você está dentro de um programa. E no espiritismo, então se admite que você tem uma existência pré-terrestre. Você já viu em algum lugar anterior. Mas só você veio aqui, Smith disse para o Neo, você não está aqui para, fazer perguntas a Deus, o que é que você está fazendo. Está para você investigar. Deus não vai te responder. Ele vai ficar calado. Vai fazer de conta que você está vivendo de verdade. Mas tudo é um sonho. Estamos vivendo um sonho. Isso na maçonaria é dito. Então, o universo é, na verdade, dividido em o profano,
o sagrado. Na maçonaria, Deus é chamado o grande arquiteto do universo, porque arquiteta tanto o sagrado quanto o profano. Por outro lado, a noção de civilizado vem de cives, que é cidade, deu ao cantor e compositor Roberto Carlos a oportunidade de dizer com a expressão eu queria ser civilizado com os animais, porque os animais não se separam da natureza, como a Avatar. Então, para o animal, o ouro, a prata, a pedra preciosa não tem valor nenhum. E nós damos valor ao ouro porque o sistema botou na nossa cabeça e nós devemos então valorizar mais o ouro, a prata, o petróleo, seja o que for, e nossa geração, então, na verdade, é uma farsa. É para uma elite, uma falsa elite, 1% de super ricos e 10% de muito ricos, mas estão completamente, são donos de conhecimento e esse aliado vai revelar. Aqui cabe a figura dele. Esse aliado e seu sagrado profano, as ciências das religiões. Primeiro livrinho que ele usou, um ensaio. Conclusão. Essa nossa vida não é uma de rosa. Ninguém veio aqui para se divertir. Mas você viu, está vendo a Copa, está se divertindo, está se emocionando à toa, porque nada disso é real. Nada disso é verdadeiro. Tudo isso é ilusão. Ou seja, o sistema produz, vamos dizer, pão e circo, porque o imperador dava o povo pão e circo no Coliseu, para que o povo obedecesse a ele, o considerasse um deus, já que ele mantinha o povo alimentado, bem alimentado e tinha atenção. O faraó dizia que era ele o responsável pela ordem cósmica, ou seja, é esse responsável, essa na maçonaria é o papel do grande arquiteto do universo. Então o faraó se endeusou. Mas Nabucodonosor também, né, na cadeia, se dizia o preferido de Nebo, ou Nabu. Então, minha gente, todos os grandes déspotas, então se diziam filho de Deus. Mas só Jesus disse, eu sou Deus. Então, ele passa a ser odiado, porque nunca o judeu vai aceitar que Deus se torne um homem. Fica aqui a critério de vocês, né? Mas veja só, no final das contas, o que é que Matrix me encanta? Porque, primeiro, Morpheus, que é o iniciador de Neo, Neo quer dizer novo, e João Batista vem antes para fazer de você um novo homem, para transformar o mundo. Essa é a missão do nosso curso. Um mundo novo precisa de novos homens. Neo, portanto, novo. E o nome dele, quando Smith, que é uma máquina com aspecto humano, chama ele Mr. Anderson. Ora, Anderson é a junção das raízes. Andros, em grego, quer dizer homem, e son, em inglês, filho, na língua inglesa. E quem é que se dizia o filho do homem? Yeshua Natsiri, Pedro de Nazaré. Quer dizer adiante? Assista para o próximo vídeo. Ficamos aqui então. Vamos então agora encerrar. Talvez improvisamos aqui algumas coisas, mas então dissemos, acho que não, já. Se você me ouvindo até aqui, dá o seu like, né? Comente embaixo do vídeo. Eu estou tentando responder a todos os comentários e podem discordar de mim. Discordar é democrático. Eu não tenho concordar de mim. Não somos uma religião, não somos uma seita. Nós somos cientistas do espiritualismo. E cientista, porque o espiritualismo pode ser estudado cientificamente. Messias Eliade mostra isso na sua nova ciência. Foi ele quem sistematizou. Assim como Kardec sistematizou o espiritismo, Messias Eliade sistematizou a, a religião e, e os mitos, mitologia e religiões. Então ficamos aqui achando que dissemos a vocês. Queríamos dizer, não se engane, você não vê a verdade. Então, ninguém sabe o que é verdade. Nesse ponto, muita gente, muitos sábios concordam. A verdade está oculta. Mas há um homem que disse, eu sou a verdade, caminho e vida. Então, esse homem criou um problema sério, mas hoje os seus seguidores o traíram. Se ele chegasse hoje, se Jesus chegasse hoje aqui,
não entraria em nenhuma igreja cristã. Nenhuma igreja cristã teria as portas cruzadas por esse homem, porque ele foi traído. Durante os 400 anos iniciais, os seus ensinamentos foram postos em prática. Hoje, então, não são. Então, o sistema, as pessoas buscaram riquezas, fama, poder, reconhecimento e, assim, a hipocrisia toma conta da humanidade e nós somos enganados. Eu não. Então, vivem na Copa do Mundo, né? Vão estar diante do hotel que Madonna aparece na sacada. Vão. Isso tudo é providenciado pelo sistema, establishment, para que vocês sejam enganados. São deuses fabricados, idolatria, ídolos da tela, assim que chamavam-se Tyrone Power, na minha época, Rita Hayworth, hoje não existe mais, são outros, mas Tarcísio Meira e Glória Menezes, ídolos. Ó, o nome já diz, ídolos. Então, minha gente, vai ficar aqui. O mais virá no próximo vídeo. Então, até lá, se Deus quiser, porque como dizia Ibaí Suede, cavalo não desce escada. Até o próximo.